A graça e paz, meus irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Carol. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estar falando sobre a igreja de Éfeso. Amém? Desde já, se inscreva, você que não é inscrito. Ative o sininho de notificação para que quando for feito mais vídeo, produzido mais vídeo, você possa ter acesso a esse conteúdo. Deixe o seu like e, se for bênção para a sua vida, se for edificante para a sua vida, compartilhe. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Livro do Apocalipse, capítulo 2, verso de número 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou seu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Então, meus irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo mandou João escrever, ao anjo da igreja. E ele fala o quê? Que ele conhece as nossas obras. Ou seja, conheço as tuas obras. Jesus, ele vai falando ali para Efésios as qualidades dela, Ela é uma igreja que perseverou, é uma igreja que não suportou homens maus, que resistiu a homens maus. E é uma igreja que também pôs à prova aqueles que se declaravam apóstolos e não eram, Ou seja, elas eram pessoas que diziam que eram apóstolos, mas não eram. Então, meus irmãos, ali o Senhor Jesus, ele vai chegando o quê? Com um elogio para a igreja. Jesus vai falando: olha, eu sei da luta de vocês, eu sei da perseverança de vocês, eu sei do esforço de vocês, do trabalho de vocês, eu sei que vocês não podem suportar homens maus, e que vocês puseram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui, nesta palavra da parte do Senhor é: Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe da tua luta. Jesus sabe do teu esforço. Jesus sabe do teu labor. Irmão, nada passa desapercebido aos olhos de Jesus. Glória a Deus. Simão Pedro, depois de Jesus ressuscitar, quando o mestre foi ter um encontro com ele: Pedro, tu me amas? Ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus falou para ele: então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ali, meu irmão, quando Jesus perguntou na terceira vez para Pedro, Pedro falou que: mestre, Senhor, tu sabes de tudo. Então, meu irmão, uma coisa que nós temos que entender é que Deus, o Senhor Jesus, ele sabe de tudo. E ele sabe da luta de cada um. Ele sabe, irmão, do que você está vivendo nos mínimos detalhes. Ele sabe o começo, ele sabe o meio, ele sabe o fim, ele sabe tudo da sua e da minha história. Então aqui Jesus está falando como que era as características dessa igreja. Uma igreja que trabalhava muito para ele. Uma igreja forte, uma igreja que suportava luta, suportava prova. Só que Jesus falou que eu tenho contra ti que o quê? Deixasse o teu primeiro amor. Irmão, nós não temos que deixar o nosso amor por Deus se esfriar. Quantos de nós na caminhada,
Começamos bem, começamos orando, começamos buscando, começamos fervente de oração, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Quando os cultos eram abertos, você chegava primeiro do que o pastor, do que o irmão. Já estava ali, não vê a hora de ter o próximo culto, de ter a próxima vigília. Só que, à medida que você vai caminhando com Deus, você vai vendo o quê? Que tem muito espinho, que é estreito, que muitas pessoas desistem, que muitas pessoas param. Lutas contra o pecado, luta contra o diabo, luta contra a carne. Então, muitas dessas coisas, muitas vezes, vai fazendo a gente o quê? Perdendo aquele primeiro amor, aquela paixão por Cristo. E nós não podemos perder Cristo de vista. Então, Jesus falou que, olha, eu tenho contra ti que você deixou seu primeiro amor. Mas Jesus deu aquele alerta para a igreja para ela o quê? Para ela voltar, para ela se lembrar de onde foi que ela caiu. Irmãos, é tempo de nós se lembrarmos de onde nós caímos. Muitos eu já escutei falar, tempos antigos eu orava, tempos antigos eu louvava, tempos antigos, o tempo que não volta, irmão. Realmente o tempo ele não volta. O dia de hoje nunca mais vai voltar. O tempo é uma coisa que nós não temos controle, porque ele vai passar para todo mundo. Mas nós podemos tentar administrar o máximo possível do tempo que o Senhor nos dá e voltar à prática das primeiras obras. Se você orava antigamente, volta a orar de novo. Eu jejuava, volta a jejuar de novo. Eu evangelizava, volta a evangelizar de novo. Eu falava de Jesus na praça, na rua, no ônibus, onde eu estivesse eu falava, volta a falar de Jesus de novo. É isso que Jesus está falando, volta, se arrependa, lembra de onde foi que você caiu, lembra lá onde você caiu, da onde você caiu, se levanta. Meus irmãos, aqui Jesus, ele também falou o quê? Suportastes homens mau e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Irmãos, já bastasse a igreja do primeiro século passar perseguição. Muitos eram jogados no Coliseu de Roma para os leões comer. Muitos eram, meu irmão, queimados em fogueira, em praças públicas. Muitos eram crucificados. Muitos passaram muitas coisas, foram apedrejados, foram mortos de várias formas. E já bastasse essa perseguição terrível do Império Romano contra a igreja ainda tinha que ter discernimento de espírito, porque havia muitos espíritos imundos querendo insuflar a igreja, querendo corromper a igreja, querendo tirar a fé daqueles irmãos, daqueles cristãos. E desde aquele tempo já tem pessoas que se diziam ser apóstolo e não eram. Irmãos, não tem como falar aqui nessa palavra e não dar uma pauta nesse assunto sobre apóstolo. Eu não tô aqui, irmão, para tocar na vida de ninguém, não são de ninguém. E é um assunto muito polêmico também. Porque apóstolo, se você for catar num dicionário, no Aurélio, e até se você for na Bíblia, dicionário bíblico, você vai ver que a definição é aqueles homens que seguiram a Cristo quando Jesus estava aqui em carne e osso, que viu Jesus ressuscitar morto, curar paralítico, expulsar demônio, multiplicar pão e peixe, Jesus morto, Jesus crucificado, Jesus ressuscitado e ascender ao céu. Se você for ver isso, é essa a definição do que é um apóstolo. Porém, irmão, o reino de Deus, ele é muito extenso. O reino de Deus é enorme. Deus tem as maneiras dele de trabalhar. Apóstolo, se você for ver ali quando Paulo falou que Deus, ele deu uns para pastor, outros para doutor, outros para mestres, evangelistas, profetas e apóstolos também. Aí tem gente que se prende só aos 12. Não, para mim é só os 12, acabou e não tem mais e ponto, acabou. Essas mesmas pessoas que geralmente só diz que só tem os 12, na maioria das vezes é as mesmas pessoas também que não acreditam em unção profética, que não acredita que Deus pode usar mais profeta na terra, que profecia só tinha a da Bíblia e Deus hoje não pode falar mais por profecia, não acredita em revelação, não acredita em línguas. Irmão, alguém fala assim, eu só acredito na revelação da palavra, glória a Deus.
Mas se você for ver, o próprio livro do Apocalipse significa revelação. Então, irmãos, é a mesma coisa a gente querer limitar Deus numa caixinha de fósforo. Não, Deus só falou naquele tempo e Deus não fala mais não. Eu só vou por aqui, pronto. Claro, irmão, por aqui a palavra de Deus é a mais segura. E sempre esse é o manual nosso de fé. Isso aqui é a nossa bússola. Isso aqui é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando. Só que Deus, ele não se limita como nós a espaço, a tempo. Deus, ele não se prende em lugar nenhum. Davi uma vez queria fazer um templo para Deus e Deus mandou o profeta Natan falar para ele: olha, vai lá e fala para Davi que nem o céu me segura. O céu é onde eu sento e a terra é onde eu descanso os meus pés. Ou seja, nem o céu segura a Deus, porque Deus, ele é grande, Deus, ele é enorme. Então nós não podemos querer limitar o poder de Deus, as coisas de Deus. Então muitos falam isso, que não tem mais apóstolo, que fechou e era só aqueles 12 e pronto, acabou. Irmãos, eu acredito sim em unção apostólica, porque a igreja, ela deu continuidade. Nós só estamos aqui hoje porque alguém nos evangelizou. Nós vemos o que? Da igreja apostólica. Nós recebemos o que? A doutrina dos apóstolos de Cristo. Perdão, arrependimento, batismo com o Espírito Santo, enfim. Tudo isso que nós recebemos, essa herança do evangelho, foi dos apóstolos de Cristo que vieram e pregaram a palavra e chegaram até nós. Então, eu acredito sim, particularmente eu, Ana Caroline, acredito sim em unção apostólica. Acredito que Deus ainda no dia de hoje nos dias de hoje levanta apóstolo, levanta pessoas para pregar a palavra dele. Aí talvez alguém fale assim: irmã, só esse negócio ainda não me deu um argumento. Tem mais coisas? Tem. Se você for me falar, não, apóstolo é só aqueles que Jesus chamou e pronto, Nazaré da Galileia, Israel na Palestina e acabou. Não acredito em unção de igreja, de apóstolo. Então, irmão, vamos para a Bíblia. Atos dos Apóstolos, quando Judas, ele se enforcou e ele teve um suicídio, né? Ele se matou. Pedro, apóstolo de Cristo, se levantou no meio dos irmãos, falou: meus irmãos, vamos tirar a sorte, porque Judas, ele se extraviou, Judas seguiu o caminho da perdição. Vamos levantar mais um apóstolo para poder dar continuidade no santo ministério. Aí diz o que? A palavra que Pedro pegou o que? Tirou a sorte. E a sorte caiu em quem? Em Matias. E Matias ficou como apóstolo no lugar de Judas. Então, ou seja, Pedro representando que a igreja. Jesus falou lá atrás, quando Pedro declarou: mestre, eu sei que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus falou: Simão Pedro, quem te revelou isso não foi nem a carne nem o sangue, mas sim o meu Pai que está no céu. Bem-aventurado és tu, Pedro, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não há de prevalecer contra ela. Ali Pedro está representando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o Pedro, que é pedra, que é a igreja, que foi direcionado por Deus, restaurado por Jesus Cristo, perdoado por Jesus, chamado por Jesus, juntamente com os outros discípulos, com os outros apóstolos, oraram, tiraram sorte entre Matias e mais um irmão, que eu não me recordo o nome agora, mas está em Atos. E a sorte caiu em quem? Em Matias. E Matias ficou como apóstolo no lugar de Judas. Aí alguém fala: então ainda não acredito. Irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Paulo, ele era o quê? Instruído. Paulo, o professor dele foi Gamaliel. Paulo, ele tinha cidadania judaica e cidadania romana. Paulo era letrado, ele era culto, ele era inteligentíssimo, irmão. Paulo, da tribo de Benjamim, perseguia os cristãos, ele perseguia os discípulos do Senhor. Ele estava ali quando mataram Estevão apedrejado, ele segurou a capa dos homens que estavam ali apedrejando Estevão. Ele consentia, ele respirava ameaças contra todos aqueles que eram do Senhor Jesus, ao nível até do professor dele, Gamaliel, fala: olha, para Paulo e para aqueles que estavam do lado de Paulo: olha, se esses discípulos, se estes homens, o que eles fazem for de homem,
vai perecer. Mas se for de Deus, tenha cuidado para que vocês não seja achado lutando contra Deus. E ali ele ainda continuou, meu irmão, respirando ameaça, querendo matar os discípulos de Jesus. Não, eu vou aniquilar, eu vou acabar com todos, não vai ter mais nenhum. E a Bíblia diz que ele pegou uma carta com autorização para poder prender, para poder açoitar, para poder colocar na prisão todos aqueles que eram cristãos. E no caminho de Damasco, quando ele estava indo com mais alguns soldados de cavalo, Jesus apareceu uma luz bem forte no céu e ele caiu por terra. Quem estava do lado dele não viu Jesus, mas ouviu. E Saulo já começou, quando ele caiu, já começou a gritar. E ele ouviu do céu: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a Saulo falou: quem és tu, Senhor? Jesus falou: sou eu, Paulo, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti lutar contra os meus agrilhões. Duro para ti é, Paulo. Oh, eu sou maior do que você. Ele falou: o que tu queres que eu faça, Senhor? Naquele momento, irmão, quando ele caiu de joelho, que Deus, irmão, ele não resiste um joelho. Deus, ele não resiste um arrependimento. Davi falou no Salmo 51, há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Ali quando ele caiu de joelho, reconhecendo que Jesus era o Senhor, que ele falou: quem és tu, Senhor? Ele reconheceu que ele estava lutando contra uma força maior, que ele estava lutando com que ele não conseguia jamais poder vencer. E Jesus falou: pela misericórdia, vai lá, vai para lá, para a cidade, que eu vou te mostrar alguém, Paulo. Eu vou enviar alguém para você, Paulo. E Paulo ficou naquela casa. E Jesus veio e visitou Ananias. Falou: Ananias, levanta-te, vai à rua chamada direita. E lá você vai separar-me um para o santo ministério. Quem és tu, Senhor? Imagina o Ananias perguntando: quem é esse homem, Senhor? E Jesus falando: é Saulo de Tarso. Olha só, meu irmão. Jesus, ele levantou Saulo como Paulo. Saulo é grande, Paulo é pequeno. Ele reconheceu a pequenez dele e foi servo de Jesus. E ele foi apóstolo. E desde aquele tempo, Paulo, nas cartas dele, ele também se defendia. Porque muitas vezes ele falava: olha, para alguns eu não sou apóstolo, mas para vocês, meus irmãos, eu sou. Então Paulo, ele também teve o quê? Ele foi escolhido, meu irmão. Entende? Então, querer dizer que só teve aqueles 12 e fechou ali é querer limitar a unção, querer limitar a graça, querer limitar a profecia, é não acreditar em mais nada. E eu, particularmente falando, respeito quem não acredita, mas acredito que tem uma boa parte que pensa assim como eu, que acredita assim como eu, que Deus ainda fala hoje, Deus ainda revela, Deus ainda unge, Deus ainda mostra. Irmão, é como já falou: Senhor, antigamente eu te conhecia por ouvir falar, hoje eu sei quem tu és, Senhor. Então, meu irmão, a fé, ela é algo profundo e muito pessoal. Mas desde aquele tempo já tinha pessoas que estavam dizendo que era apóstolo e não era. Então, irmão, eles colocaram o que? A prova. Irmão, nós temos que provar tudo hoje em dia. Isso tá geral, irmão. Provar tudo. Provar de onde vem, provar quem é. Provar o Espírito. A própria palavra de Deus nas cartas dos apóstolos tá mandando o quê? Em João, 1 João ou 2 João, fala o quê? Que os filhinhos é chegada a última hora. E muitos têm se feito anticristos, meu irmão. Muitos têm se feito anti-Jesus, anticristo, anti-Deus. Muitos, antes de vir um anticristo, aquele que vai liderar o mundo politicamente, mundialmente falando, hoje já tem muitas pessoas que já são contra Jesus, contra Deus. Que tem muita gente, irmão, que hoje em dia vai em igrejas, irmão. Se você não sabe, eu tô te informando aqui. Tem muitas pessoas que vai na igreja e é de outra religião, mexe com satanismo, mexe com feitiçaria, mexe com ocultismo, e sai por aí muitos bruxos, irmão, em muitas igrejas, para tentar enganar, para tentar subir altar, para tentar envergonhar. Então, por isso que nós temos que provar, irmão. Provar da onde a pessoa veio, provar a palavra, provar se condiz com isso daqui, com a palavra de Deus. João falou: olha, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Agora, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Então, meu irmão, é um tempo de apostasia, é um tempo de muita luta, de muita dificuldade. Hoje, naquele tempo também.
Só que à medida que nós estamos caminhando para a meia-noite de Deus, a meia-noite que o noivo volta, a meia-noite espiritual, as coisas elas vão o quê? Vai se estreitando mais, vai ficando mais difícil. É como uma mulher que está ali em dores de parto. Quanto mais a dor vai aumentando é porque a criança já está nascendo, a criança já está vindo. Então, conforme Jesus está vindo, mais os sinais o que estão se intensificando à volta dele. Mais Jesus o que está às portas. No entanto, irmãos, temos que continuar na posição vigilante e à medida que Jesus vai voltando, as coisas vão se intensificando, os sinais vão se intensificando, as profecias vai cada dia mais se cumprindo, porque tudo isso é um sinal, glória a Deus. Tudo isso são os sinais da volta de Jesus Cristo. Jesus fala também o quê? Olha, eu tenho a favor de vocês algo. Vocês detestam as obras dos nicolaítas, a qual eu também detesto. Irmãos, como que eu posso falar para vocês aqui? Os nicolaítas é aquela doutrina, irmão, do vencedor. O que é a doutrina do vencedor? A doutrina do vencedor é, olha, tudo você vai vencer, você vai ser vitorioso, e é só vitória, 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 vitória. E meus irmãos, eu quero dizer para vocês que Jesus, ele venceu sim. Jesus, ele é vitorioso sim. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a tribulação, Jesus venceu tudo, meu irmão. Tudo. Então, irmãos, a partir do momento que eu e você recebe a Jesus, recebe a salvação, nós já temos tudo. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada, meu irmão. E o perigo dessas doutrinas, de você é só o vencedor, é que acaba tirando muitas pessoas do caminho de Jesus. Por quê? Porque o caminho de Jesus é estreito. Jesus, ele não prometeu um evangelho de facilidade. Jesus, ele não falou, olha, meu caminho é light, olha, meu caminho é de boa, meu caminho é suave. Não. Ele falou que o caminho é estreito. Ele falou em Mateus 7, olha, procurar entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por ela. Então Jesus falou que, olha, procura entrar pelo caminho estreito. Ó, meu caminho é difícil, meu caminho é apertado, meu caminho não pode tudo, meu caminho é estreito. Infelizmente, muitos só querem pregar as flores, mas não querem pregar os espinhos. Jesus, irmão, já venceu tudo. O principal, ele já nos deu, que é a salvação eterna. Jesus já nos deu a salvação eterna. E hoje em dia muitas pregações, olha, não, Deus vai te dar vitória nisso, Deus vai te dar vitória naquilo. Irmãos, como eu posso dizer para vocês? O cristão, ele passa por dificuldades. O cristão, o servo de Deus de verdade, ele passa por provas. Ele passa por lutas. Ele passa por tribulações. Então nem sempre ele vai sair na ótica humana, pessoal, vitorioso. Às vezes tem gente que eu já vi, irmão. Não, irmão, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar saúde. A pessoa lutou ali, lutando contra uma enfermidade, contra uma doença. E muitos, não, irmão, mas Jesus vai te dar saúde, você vai viver, você vai viver. E às vezes na ótica humana a gente quer que viva, e às vezes Deus quer levar. E se Deus leva, a pessoa é o quê? Um derrotado? É uma pergunta que eu te deixo. Não, não é um derrotado. Mas na ótica humana de muitos, pode falar, Deus me abandonou, olha, eu não tive a vitória, Deus falou que ia curar meu parente, Deus falou que ia me tirar dessa enfermidade, não me tirou, então eu sou um derrotado. Ou seja, muitos acabam perdendo até a fé em Deus. Às vezes a pessoa teve um casamento, não deu certo por algum motivo, perdeu. E as pessoas falam, não, você tem que ser feliz no seu casamento, você tem que ter tudo no seu casamento. Você tem que ter isso quando a pessoa ela não é. Então quer dizer que ela é uma perdedora, uma derrotada?
Às vezes outros pregam assim a prosperidade. Não, você tem que ser próspero, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Não, você tem que ter, você tem que conquistar, você tem que fazer, você tem que virar, você tem que mexer. Às vezes a pessoa luta, trabalha dia e noite, trabalha igual uma mula velha, igual um jumento velho, e às vezes não consegue atingir um determinado padrão de prosperidade. Porque prosperidade significa de nada ter falta. Mas tá vendo que temos que tomar cuidado com muitos ensinos que a gente ouve por aí? Aí as pessoas falam, eu lutei, eu fiz sacrifício, eu fiz isso, fiz aquilo, e não cheguei no padrão que dizem para mim que é a prosperidade. Eu não fui um vencedor, porque a doutrina nicolaítas é isso, é você ser um vencedor. Não, você tem que vencer. Não, vamos pra cima. E você tá entendendo, irmão, que nem sempre o vencedor na nossa ótica é a ótica de Deus, é como Deus ele vê. Porque às vezes para nós um vencedor, às vezes é curar de uma doença física, às vezes para Deus é levar a recolher. Às vezes para Deus é curar fisicamente também. Então é uma questão de cada um buscar com Deus como Deus vê determinada situação. Mas o perigo dessas doutrinas nicolaítas é o quê? Que elas querem minar a nossa fé. Não, se não acontecer desse jeito, então eu sou um perdedor. E se eu tô perdendo é porque eu não tenho fé em Deus, ou não foi o suficiente o que eu fiz. E não é o que a gente faz, irmão. Não é sobre o que a gente faz, é sobre quem Deus é na nossa vida e o que Ele é para nós. Então tem que tomar cuidado com essas doutrinas nicolaítas. Que é sempre um vencedor, não, vencedor, 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 vencedor. E aí, meu irmão, como que vai ser? Então, Jesus, ele fala o quê? Para a igreja dele. Que ele conhece as obras. Jesus conhece quem é dele. E Jesus conhece também quem não é. E Jesus, ele também deixou uma recompensa para aqueles que vencer. Diz assim, Jesus falou, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha que maravilha. A recompensa para quem vencer tudo isso é o que? Comer da árvore da vida que se encontra no jardim de Deus, no paraíso de Deus. Então, meu irmão, isso sim é uma vitória. Vencer todas essas lutas, essa tribulação e ainda no último dia ouvir de Jesus, entra no meu descanso. Servo bom e fiel, você foi fiel, você suportou, você se arrependeu. Eu vou te dar do fruto que sai da árvore do paraíso de Deus. Amém, meu irmão? Olha que bênção. Olha que maravilha. Olha que Jesus maravilhoso. Tudo isso, irmão, é promessa. O que mais importa, irmão, é nós não perdermos Jesus de foco. É não perder a salvação, porque o inimigo, irmão, hoje em dia o diabo ele não quer tirar a pessoa da igreja. Não, ele quer corromper a pessoa dentro da igreja. Porque ele via, o Satanás via que quanto mais matava os crentes, quanto mais perseguia os crentes, mais cristão se convertia. Então o inimigo ele mudou a estratégia, ele não quer mais tirar as pessoas da igreja. Ele quer o quê? Corromper ali dentro. Tudo pode, nada mais é pecado. Te deixar um crente morno. Um crente que não ora, um crente que não busca, um crente que não lê a palavra, um crente que só abre a Bíblia uma vez na semana e olha lá. É isso que o Satanás quer. Então, meu irmão, tenha um tempo para Deus. Todo mundo é corrido, todo mundo trabalha, estuda, tem isso, tem aquilo, mas nós não podemos jamais perder o foco, que é Jesus, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo, porque nós temos que se preparar, irmão, porque Jesus está voltando. Amém? Deus abençoe, fique com essa palavra. Se for bênção, compartilha, amém, meus irmãos? Porque quanto mais eu vejo que vocês estão compartilhando, se inscrevendo, já é mais uma motivação, que eu faço com muito carinho esses vídeos. Não é fácil na correria encontrar um tempo para poder gravar. Só que Deus falou para mim, filha, vai, usa as redes sociais e prega o meu nome. Porque Jesus falou, olha, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e maiores ainda. Então, quando você está vendo um vídeo desse, quando você está compartilhando, outras pessoas estão sendo alcançadas para o Evangelho de Jesus. Então, a obra está sendo maior. Quando Jesus veio, não tinha internet. Jesus ficou só ali em Jerusalém, em Israel. Jesus ficou ali em Israel. Ele foi para vários lugares de Israel. Foi para Jericó, ele passou em Jericó. Jesus foi em muitos lugares. Foi até ali Decápolis, aquelas regiões ali. Mas dentro do território de Israel. Na Galileia, Nazaré
Cafarnaum. Então Jesus ele ficou por ali, né? Somente em Israel. E a mensagem chegou até nós graças aos discípulos, graças aos apóstolos. E hoje nós podemos pregar Jesus local, congregacional, em missões, em territórios através de ônibus, através de avião, para outros países, para outros lugares. E tem gente que até em barco, mas mais ainda hoje nós podemos falar sobre Jesus usando as redes sociais. Eu posso estar aqui no Brasil, alguém pode estar em Israel, na Alemanha, na Argentina, aqui no Brasil mesmo, em outros países, em outros estados. Ou às vezes alguém está acamado, ou está trabalhando, quer ouvir uma mensagem, quer buscar, quer estudar. Então, irmão, compartilha, amém?